Buenos días, buenas tardes. Vamos a empezar a classe de espanhol do sexto ano, ¿vale? Hoje, gente, a gente vai ver esses 4 verbos aqui: verbo ser, verbo estar, verbo tener e verbo llamarse do espanhol, certo? Mas, primeiramente, o que é um verbo? Vocês sabem? O verbo é uma palavra que ela vai expressar uma ação, vai expressar um estado, uma mudança do estado ou um fenômeno natural, tá certo? Alguns verbos eles podem ser conjugados em determinadas pessoas, outros só em algumas pessoas, tá? Principalmente os verbos que representam uma ação natural. Por exemplo, o verbo chover. Não posso dizer eu chovo, só posso dizer chove, certo? Porém, os verbos eles vão obedecer a sua conjugação às pessoas do discurso, certo? Ou seja, quando a gente começou a estudar lá, o português, a gente viu que as pessoas do discurso são quem fala, com quem eu falo e de quem eu falo. Então, tem a primeira, a segunda e a terceira pessoa. E essas pessoas podem estar no singular ou podem estar no plural, certo? Que vão ser os nossos pronomes, tá? Então eu digo assim: eu estudo, primeira pessoa. Tu estudas, segunda pessoa. Ele estuda, terceira pessoa. Nós estudamos, é a primeira pessoa do plural. Vós estudais, segunda pessoa do plural. Eles estudam, terceira pessoa do plural, tá? Então a gente vai usar os pronomes para conjugar os verbos, certo? Então a gente vai ver esses 4 verbos no espanhol. A gente vai estudar o tempo chamado de presente. E o modo é o modo indicativo. O verbo ele pode estar em vários tempos verbais e modos verbais. Os modos verbais são 3. Indicativo, subjuntivo, imperativo. Nós vamos estudar o modo indicativo, que é o modo da certeza. Tá? Quando eu falo, o conjunto verbo fala de uma ação no modo indicativo, é porque essa ação aconteceu, acontece ou vai acontecer. Presente, passado e futuro. São os tempos verbais. Porém, vamos estudar o tempo presente, é o hoje, o agora. Certo? Então vamos lá. Aqui eu tenho os pronomes. Em espanhol chamado de pronombres. Los pronombres. Los pronombres. Os pronomes. Vocês podem perceber aí no quadro e no material de vocês que os pronomes do espanhol tem mais quantidade do que o português, porque no português só usa eu, tu, ele ou ela, nós, vós, eles e elas. Porém, o espanhol tem uma particularidade. Vamos ver? Eu tenho aqui, o português eu, no espanhol, yo. Tu, no espanhol, tu. A diferença é o acento agudo. Ele. Ela, ella. Porém, a gente tem um outro pronome, o te. Esse pronome é muito usado no espanhol, principalmente para falas formais. Quando eu quero tratar uma pessoa com maior respeito, eu uso o te. Que no português vai equivaler a senhor, senhora. Ou até mesmo, como algumas pessoas traduzem, o você. Tá? E para nós, seriam pronomes de tratamento. Mas, professor, existem esses pronomes de tratamento no espanhol? Existem. Senhor, senhora. Porém, se usa mais o ser. Eu tenho nós no português, mas no espanhol, nosotros e nosotras. Eu tenho gênero. Na primeira pessoa do plural do espanhol, eu tenho nosotros para os homens e nosotras para as mulheres. Então, se é um grupo de homens falando, eu tenho nós outros. Se é um grupo de mulheres falando, eu vou dizer nós outras.
Mas se tem um homem e uma mulher, vai prevalecer o masculino, nós outros. Vós, para o espanhol, vosotros, a mesma coisa. Vosotros, os homens. Vosotras, as mulheres. E eu tenho eles e elas, que no espanhol corresponde a ellos e ellas. E eu tenho o plural de ustedes, que vai ser senhores e senhoras. Esses são os pronomes que a gente chama em português de pronomes pessoais do caso reto. Em espanhol, pronomes sujetos. Vale? Então, esses pronomes vão ser utilizados para conjugar os verbos. Qualquer verbo em espanhol vai ser conjugado com esses pronomes. Vamos lá? Yo, tu, ele, ella, usted, nosotros, nosotras, vosotros, vosotras, ellos, ellas e ustedes. Vale? Temos aqui os 4 verbos conjugados: ser, estar, tener e amar-se. O verbo ser é igual ao português. Ele vai indicar uma característica própria do indivíduo ou do objeto. Esse verbo é utilizado para indicar algumas coisinhas. Vamos ver quais são. Origem. Eu digo: este quaderno é de China. Estou indicando a origem. Estou dizendo que o caderno é da China. Foi fabricado na China. Tá? Quando eu quero dizer um estado, né? Vamos dizer assim, uma característica própria da pessoa. Eu digo assim: Pablo é alto. Pablo é alto. É uma característica física dele. Então, para características físicas permanentes, origens, tá? Dias da semana, hora, preço, eu vou usar o verbo ser. Quando eu pergunto em espanhol: ¿tienes horas? Que hora é? Sim, tenho. São las 2:30. São 2:30. Então eu uso o verbo ser. Certo? O verbo estar. A mesma coisa do português. É a mesma tradução, é o mesmo significado. Porém, eu vou usar para este verbo para indicar coisas temporárias. Por exemplo, eu digo: Fernando está enfermo. Quando eu digo Fernando está enfermo, ou seja, Fernando está doente, Fernando não é doente. É um estado temporário. Ele está doente naquele momento. Quando eu quero falar sobre meses ou estações do ano, estamos em verão. Estamos em verão. Estamos no verão. Então, estação do ano. Então, estação do ano eu uso o verbo estar. Certo? Eu tenho o verbo tener. O verbo tener corresponde ao português ao verbo ter. Possuir. Quando eu quero indicar algo que um objeto, uma cidade, uma pessoa possui, eu digo que tem. Por exemplo, eu tenho 4 quadernos. Eu tenho 4 cadernos. Então aí eu uso o verbo ter, porque indica que eu tenho essa posse, eu possuo esses objetos. Tá? Ele vai ser o contrário do verbo haver, que é o verbo existir, no sentido de existir, haver. Quando eu digo em la classe há muitas silhas, ou seja, na sala existem várias cadeiras, há várias cadeiras, tá? Então, é diferente. E por último eu tenho o verbo llamar-se, que é o verbo chamar, chamar-se, se chamar. Não dizendo. Porque no português perguntamos: qual o seu nome? Ou como você se chama? Em espanhol, llamar-se. Porém, esse verbo, terminou diferente. Ele tem um SL no final. Quer dizer que o verbo é reflexivo. Ele precisa de um pronome antes, que vai ser os pronomes átomos, que nós conhecemos em português como pronomes oblíquos, para frente do verbo para poder conjugar. Então, o verbo é llamar-se. Mas quando eu vou dizer, eu não posso dizer me amo Juan. Não. Eu quero dizer o meu próprio nome. Então, me llamo
Me llamo Juan. Ou seja, me chamo, meu nome é Juan. Estão entendendo direitinho? Então, uma outra coisa, lembrando, o verbo, quando vocês estudam em português, também é a mesma coisa em espanhol. Ele tem 3 conjugações, porque o verbo ele pode terminar em AR, ER e R. Então, no português, o verbo termina em AR. Por exemplo, o verbo cantar, cantar, termina em AR, é um verbo de primeira conjugação. Eu tenho o verbo beber, termina em ER, segunda conjugação. E eu tenho o verbo abrir, termina em ER, terceira conjugação. Então, os verbos em português e espanhol só terminam nessas conjugações. Detalhe, no português eu tenho os verbos que terminam em OR. Por exemplo, pôr, compor, depor. Porém, esses verbos pertencem à segunda conjugação. No espanhol a gente não tem verbos que terminam com OR. Ou terminam com AR, ER ou IR. Tá? Acompanhe o material de vocês com as conjugações dos verbos e façam o exercício que está aí. Porque vocês vão praticar e vão conhecer mais e se familiarizar com o verbo no espanhol. Ok? Não esqueçam de fazer o exercício do livro. Qualquer dúvida, deixe o comentário aqui embaixo.